Você já parou para pensar no impacto que o uso excessivo de telas pode causar no desenvolvimento do seu filho? Bom, meu nome é Yasmin, eu sou estudante de psicopedagogia e hoje eu vou abordar os malefícios que o uso excessivo de telas pode causar na infância do seu filho e também propor alternativas para que você consiga reduzir esse tempo de telas. Primeiramente, antes de começar a falar sobre os malefícios, eu quero que você, que está assistindo, entenda esse vídeo como uma informação. Esse vídeo é apenas informativo. Eu não estou aqui para te julgar nem para te criticar, porque eu sei, também sou mãe, e sei como é difícil você conseguir conciliar os seus afazeres, as suas obrigações pessoais, e tendo um filho, uma criança, né, cheia de energia em casa. Então, eu entendo essa dificuldade, eu sei que a tela acaba que faz com que a criança fique quieta, então você consegue fazer mais coisas, mas infelizmente esse não é o melhor para o seu filho. Existem alternativas mais saudáveis e que você vai conseguir conciliar os seus afazeres e também ajudar o desenvolvimento da sua criança, tá bom? Eu destaquei aqui alguns principais prejuízos que o uso excessivo de telas pode causar e eu vou pontuar aqui para vocês. O primeiro prejuízo e o mais comum é o prejuízo cognitivo. É muito comum que crianças tenham dificuldades na fala, por exemplo, crianças que estão com muito tempo de telas, né, muito tempo na frente de televisão, tablet, celular, elas tenham essa dificuldade na comunicação. Por quê? Porque quando ela está ali apática vendo um vídeo, ela não está interagindo com ele. Ela está recebendo as informações, recebendo os estímulos, mas ela não interage. Então acaba que tem esse atraso na comunicação. Então é bem comum que uma criança, por exemplo, de 2 anos, que tem muito tempo frente às telas, não fale a média das 200 palavras que ela deveria estar falando naquela faixa etária. Então, esse é um dos prejuízos mais comuns que a gente vê. Outro prejuízo também bem importante que deve ser mencionado aqui são problemas emocionais e comportamentais. Então, é comum que a criança ela fique hiperativa, mais estressada, ansiosa. Então, às vezes a mãe acha até que a criança tem algum transtorno, quando na verdade é o uso excessivo de telas, porque a luz da tela faz com que algumas reações desencadeiem no cérebro da criança que ainda está em desenvolvimento e isso acaba gerando estresse no cérebro da criança. Então esse estresse acaba causando a irritabilidade. Então é comum que a criança dê birras mais que o normal, né? Que você tire o celular da mão da criança e ela fique como se estivesse com uma crise de abstinência. Esse é um comportamento bem característico, tá bom? Outro comportamento que a gente deve pontuar aqui é o impacto no sono. A luz azul, ela atrapalha a produção da melatonina e isso influencia diretamente no sono da criança. Então a criança acaba não dormindo muito bem e isso afeta também o desenvolvimento. A criança ela precisa ter uma quantidade de horas de sono para que ela consiga crescer e se desenvolver bem, tá bom? Outra coisa que é importante mencionar é essa dependência das telas, como eu falei, essa crise de abstinência, né? Quando você tira a tela da criança. Existem crianças que só conseguem comer vendo um vídeo, que só conseguem fazer qualquer coisa com o celular na mão ou com a televisão ligada, porque senão ela não consegue interagir com o mundo real. Infelizmente, a tela é viciante, até mesmo para nós adultos, né? E imagina para uma criança que ainda está se desenvolvendo. Então, essa dependência é algo muito forte, algo muito grave na infância, né? Você pode estar acabando com a infância do seu filho, né? Esses primeiros anos são os anos principais para ele explorar o mundo ao redor, para ele ter um desenvolvimento, né? Para ele conhecer o nome dos objetos, conhecer texturas diferentes e acaba que a tela prejudica isso. E a última, mas também importante, que deve ser mencionado aqui, são os efeitos físicos, porque uma criança que fica, por exemplo, sentada, né, o tempo inteiro na frente do celular, na frente da televisão, ela acaba não praticando muitas atividades. E isso, consequentemente, pode acarretar em obesidade, um aumento de peso, né, conciliando com uma alimentação ruim. Isso pode desencadear uma obesidade, já que a criança não está correndo, não está explorando o ambiente como deveria. E agora eu quero propor para vocês alternativas para que você consiga reduzir
esse tempo de telas na vida do seu filho? A primeira de todas é a brincadeira ao ar livre. Como eu falei, essa primeira infância é muito importante para que seu filho tenha contato com a natureza, para que ele explore a natureza, que ele entenda o que é uma pedra, uma folha, uma lagarta, entende? Eu entendo que nem todo mundo vai ter esse tempo para se dedicar diariamente, por exemplo, né, a uma atividade ao ar livre, mas você pode propor uma vez na semana levar seu filho a um parque, né, a um parquinho, ou dar uma volta no quarteirão e observar as flores, as árvores que vocês encontram pelo caminho. É muito importante que a criança ela se conecte com o mundo real. Quando ela está muito presa a esse mundo imaginário, mundo virtual, ela acaba perdendo esse senso do mundo real e acaba perdendo o interesse para o que é, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Você pode observar que às vezes a criança que é muito viciada em telas, ela acaba nem interagindo, né? Ela não consegue sentir prazer em brincadeiras comuns que outras crianças têm. Então você precisa trazer e resgatar o seu filho para esse mundo real. E uma alternativa para isso são os passeios ao ar livre. Outra atividade importante que pode também te ajudar, né, durante os afazeres domésticos, por exemplo, é incluir seu filho nas atividades. Por exemplo, preciso fazer comida. Eu posso preparar um cantinho para que meu filho me auxilie. Claro, com nada que vai machucar ou que possa trazer algum risco à criança. Mas você pode colocar uma vasilha com um potinho de água, colheres, talvez grãos, e pedir com que seu filho te ajude, né? Isso é importante porque cria o senso de responsabilidade, eles se sentem úteis ajudando e acaba que distrai e você consegue fazer o que você precisa fazer. Além de ter a conexão, né? Você vai estar tendo essa conexão com seu filho e isso são momentos preciosos demais nessa primeira infância. Outra alternativa são atividades lúdicas, por exemplo. Você pode ler um livro para sua criança, né? Ler em voz alta. Você pode fazer uma brincadeira com fantoches, com teatro, ou até mesmo criar uma história da sua cabeça e ter esse momento prazeroso com a sua criança. Isso vai estimular a imaginação, vai novamente ter esse momento de conexão, você e seu filho, e vai trazer essa criança para o mundo real. E que isso é muito importante. E a última alternativa que eu queria propor aqui são atividades infantis, por exemplo, brincar com massinha, brincar com pintura, né? Isso faz parte da primeira infância e às vezes a gente acha que é uma bobeira, mas isso também faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança, né? Ela desenvolve coordenação motora, fina, grossa, lateralidade, percepção visual, então você vai estar ali falando as cores para o seu filho, ensinando, ele vai estar aprendendo novas texturas, novas possibilidades, vai desenvolver a imaginação. Então, assim, são atividades que são simples, né? E que você pode separar horas do seu dia. Você pode também organizar o seu dia de uma forma com que ele fique menos tempo, né? Menos tempo na tela. Por exemplo, eu não consigo tirar totalmente a tela da criança, mas eu posso ir reduzindo e inserindo essas atividades no meu dia a dia. Né? Eu posso, por exemplo, se a minha criança tem menos de 2 anos, o ideal é não ter nada de tela. Mas se ela tem um pouco mais de 3 a 5 anos, por exemplo, eu posso inserir a tela, claro que com conteúdos educativos e supervisionados, né, que é bem importante, por até 1 hora. E aí, depois dessa 1 hora, deu o limite, acabou a tela, e aí eu vou inserir essas atividades na rotina do meu filho, no dia a dia do meu filho. E isso pode ser conversado, você pode fazer acordos com ele. Olha, hoje nós vamos brincar assim na parte da manhã, você vai almoçar, na parte da tarde eu vou deixar você ver X horas, né? Ou no caso, 1 hora, por exemplo, do desenho tal. E depois nós vamos fazer um passeio ao ar livre, depois nós vamos cozinhar. Então, esses combinados com a criança funcionam e você vai conseguir cada vez ir reduzindo mais, até com que você, se preferir, retire totalmente as telas, tá bom? Então, hoje o conteúdo é esse. Se você ainda não conhece o nosso canal e gostou desse conteúdo, curta, deixa o seu like aqui. Compartilhe com uma mãe que possa estar precisando dessas dicas. E se você já tentou algumas dessas possibilidades ou se você pretende começar a fazer esse desmame das telas, né, digamos assim,
comente aqui embaixo, que é muito importante saber a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem até aqui. E lembre-se sempre, gente, o que vocês podem dar de mais precioso para o filho de vocês é o tempo e a conexão. Esses são momentos preciosos, a infância passa muito rápido. Não perca a oportunidade de estar ensinando seu filho, não perca a oportunidade de estar conectada com seu filho por conta de um dispositivo, tá bom? Eu sei que às vezes é um pouco mais difícil, mas é prazeroso e vale muito a pena. Eu tenho certeza que no futuro vocês vão perceber a importância dessa conexão.